Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveita o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que precisa de uma aula de física. Hoje vamos falar sobre os movimentos uniformemente variados. O movimento variado, como o nome diz, é aquele que a velocidade varia no decorrer do tempo. Ou seja, o objeto ele fica cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar, mas a sua velocidade varia de maneira uniforme, varia sempre da mesma maneira. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, o tema da nossa aula de hoje é sobre o MUV, movimento uniformemente variado. Vamos saber um pouco mais sobre esse tipo de movimento aqui na nossa aula. Vamos lá! O movimento uniformemente variado, ele é aquele movimento em que a velocidade ela sofre variações iguais em tempos iguais. Ou seja, isso significa que a aceleração ela se mantém constante e diferente de zero. Suponha, por exemplo, que eu tenho aqui um automóvel que no instante inicial, no instante t igual a 0 segundos, ele tem velocidade de 10 metros por segundo. Após passado 1 segundo, a sua velocidade passa para 20 metros por segundo. Mais 1 segundo e a velocidade aumenta mais 10 metros por segundo. Ou seja, ela passa para 30 metros por segundo. Após decorridos mais 1 segundo, ou seja, no instante 3 segundos, a velocidade aumenta novamente 10 metros por segundo, passando para 40 metros por segundo. Neste meu segundo exemplo, no início, no instante inicial igual a zero, a velocidade era de 20 metros por segundo. Após passados 1 segundo, a velocidade passa para 15 metros por segundo. Mais 1 segundo, no instante t igual a 2, a velocidade passa a ter 10 metros por segundo. Mais 1 segundo, no tempo t igual a 3, a velocidade passa para 5 metros por segundo. E mais 1 segundo, no tempo igual a 4, a velocidade chega a zero. Ou seja, esse objeto está momentaneamente parado. No nosso primeiro exemplo, nós percebemos que a aceleração ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Como assim 10 metros por segundo ao quadrado? Eu quero dizer que a cada 1 segundo que passa, a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. O objeto vai ficando cada vez mais veloz, cada vez mais rápido, 10 metros por segundo a cada 1 segundo que passa. É por essa razão que neste meu primeiro exemplo, a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. No meu segundo exemplo, a aceleração ela é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. O que eu quero dizer com menos 5 metros por segundo ao quadrado? A cada 1 segundo que passa, a velocidade ela vai diminuir 5 metros por segundo. Veja, começou com 20, depois 15, depois 10, depois 5, depois 0. A cada 1 segundo que passa, a velocidade diminui em 5 metros por segundo. Tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo, a velocidade está variando, mas ela está variando sempre de uma mesma maneira. No primeiro exemplo, a velocidade sempre cresce em 10 metros por segundo a cada 1 segundo. No segundo exemplo, a velocidade sempre decresce 5 metros por segundo a cada 1 segundo. No primeiro exemplo, a aceleração se mantém constante e vale 10 metros por segundo ao quadrado. No segundo exemplo, a aceleração também se mantém constante e vale menos 5 metros por segundo ao quadrado. Nos dois casos, a velocidade varia sempre de uma mesma forma. Portanto, nos dois casos, nós temos movimentos uniformemente variados,
Porque a velocidade varia, mas varia sempre de uma mesma maneira, varia sempre obedecendo ao mesmo padrão. Esse mesmo padrão é a aceleração. Claro, se o objeto aumenta a sua velocidade, de fato é uma aceleração. Se ele diminui a velocidade, é na verdade uma desaceleração. Vamos falar um pouco mais aqui sobre a aceleração escalar média. Em quase todos os movimentos de um corpo, a velocidade muda de valor no decorrer do tempo. A aceleração é responsável pela variação lenta ou rápida da velocidade e relaciona duas grandezas, a variação de velocidade e o tempo. Veja, para calcularmos a aceleração média de um objeto, devemos fazer a razão entre ΔV e ΔT. ΔV é a variação de velocidade medida em metros por segundo e ΔT, obviamente, é o intervalo de tempo, é a variação do tempo. Ora, a unidade de aceleração no sistema internacional será o metro por segundo ao quadrado. Por quê? Porque velocidade é medida em metros por segundo e tempo é medido em segundos. Então, metro por segundo é a mesma coisa que metros por segundo ao quadrado. No sistema internacional, sempre que nós calcularmos a aceleração, devemos usar o metro por segundo ao quadrado. Não confunda, metro por segundo é a unidade de velocidade, enquanto que metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Velocidade e aceleração são conceitos diferentes. Velocidade mede a rapidez com que o objeto se desloca. Já a aceleração mede o quanto a velocidade variou em um certo intervalo de tempo, o quanto o objeto ficou mais rápido ou mais devagar em um certo intervalo de tempo. Vamos lá. Continuando aqui. Funções do movimento uniformemente variado. Vamos começar pela função da velocidade. Ora, é útil nós termos uma fórmula em que eu observe como que a velocidade muda no decorrer do tempo. Essa é a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Nessa função, V representa a velocidade final do objeto em um certo instante t. V0 representa a velocidade inicial, A representa a aceleração e T é o tempo. Note que nesta fórmula a velocidade está em função do tempo. Isto é, para cada valor de T haverá um valor de V e vice-versa. À medida que o tempo vai passando, o valor da velocidade vai se alterando, vai se modificando. Notem também que essa função V como f de t, ela é uma função do primeiro grau, porque o expoente do t é 1. Ele está aí disfarçado. Quando um número ou uma letra está elevado a 1, a gente não precisa colocar esse 1. Portanto, essa função v em função de t, ela é uma função do primeiro grau. Outra função importante é a função horária do espaço, ou função horária da posição. Da mesma forma que é interessante ter uma fórmula para que nós possamos calcular a velocidade que varia no decorrer do tempo, também é interessante nós termos uma fórmula que calcule a posição do objeto no decorrer do tempo, ou seja, onde está esse objeto após um certo tempo. Essa função é chamada de função horária do espaço ou função horária da posição. A função horária da posição ela é dada por S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Nessa função, S é a posição final, ou seja, a posição após um certo tempo. S0 é a posição inicial, o lugar de onde o objeto partiu lá no instante inicial. V0 é a velocidade inicial,
a primeira velocidade que ele tinha lá no instante inicial. T é o tempo e A é a aceleração. Notem que nós também podemos escrever essa fórmula como S igual a S0 mais V0 vezes T. Notem que quando eu escrevo V0T, eu estou falando que é V0 vezes T, é porque o vezes a gente não precisa escrever, mais a aceleração dividida por 2 vezes o tempo ao quadrado. Eu posso pegar esse sobre 2 e colocar apenas dividido pela aceleração. Observem que nesta fórmula a posição ou o espaço está em função do tempo. Isto é, para cada valor de t haverá um valor de s e para cada valor de s haverá um valor de t. S está em função de t. Isso é meio óbvio, porque para cada instante diferente, o objeto que está em movimento estará em uma posição diferente da trajetória. Além disso, observe que nesta função, nós temos uma função do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque o expoente do t é 2. Isso é uma função do segundo grau. Outra equação importante no movimento uniformemente variado é a equação de Torricelli, ou aí, quem gosta de colocar um sotaque italiano, Torricelli. Então, a equação de Torricelli, ela vai dizer que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Nesta fórmula, V representa a velocidade final daquele movimento, V0 representa a velocidade inicial e ΔS é a variação do espaço, ou seja, é o deslocamento do objeto. Observe que esta função ela não envolve o tempo, ela não envolve t. Então, normalmente, quando os problemas envolvem tempo, normalmente, ou é um problema da função da velocidade, v igual a v0 mais at, ou é um problema da função do espaço, s igual a s0 mais v0t mais a sobre 2, t ao quadrado. Normalmente, quando o problema não envolve tempo, é porque devemos usar ali a equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Então, não percam isso aqui da memória. Equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Em muitos problemas, é importante que a gente consiga escrever a função da velocidade baseado na função do espaço. Eu tenho aqui uma tabela e nós vamos completar juntos esta tabela. Nesta tabela, eu forneço 3 funções do espaço, primeira, segunda e terceira. Na segunda coluna da tabela, eu vou escrever os parâmetros, isto é, eu vou escrever quanto vale a posição inicial e quanto vale a velocidade inicial e quanto vale a aceleração. E na terceira coluna, eu vou escrever a função da velocidade. Vamos supor que todas as 3 funções do espaço estão representando movimentos e as unidades estão no sistema internacional. Quando eu digo que estão no sistema internacional, é porque a posição está calculada em metros, a velocidade está calculada em metros por segundo, o tempo está calculado em segundos e a aceleração está calculada em metros por segundo ao quadrado. Não envolvemos aqui quilômetros, não envolvemos hora, não envolvemos quilômetros por hora. Todas as unidades estão no SI, estão no sistema internacional. Então, vamos lá. Nós devemos lembrar que a função do espaço ela tem formato S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Quando nós comparamos nessa primeira função, a posição inicial é esse termo independente. Ele vale
menos 4 metros. Menos 4 metros. Opa, menos 4. E está dando um problema aqui na canetinha, mas tudo bem. A velocidade inicial é 3 metros por segundo. Por que 3 metros por segundo? Porque o termo que acompanha t é justamente a velocidade inicial. Ora, e a aceleração? A aceleração, neste caso, vale 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. Alguém diria, mas PH, aqui eu tenho 5. Como é que eu tenho aí uma aceleração igual a 10? Preste atenção. O coeficiente do t ao quadrado não é a aceleração. O coeficiente do t ao quadrado é a aceleração dividida por 2. Ou seja, se a aceleração dividida por 2 está dando 5, é porque a aceleração vale 10. Então, o coeficiente do t ao quadrado não é a aceleração, é a metade da aceleração. Por essa razão que a aceleração sempre é o dobro desse número que aparece aqui do lado do t ao quadrado. Então, se apareceu 5, é porque a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A função da velocidade, nós sabemos que é v igual a v0 mais at. Então, para este primeiro movimento, a função da velocidade será v igual a 3 mais 10t, porque 3 é a velocidade inicial e 10 é a aceleração. No caso do meu segundo movimento, eu tenho S igual a 8t menos 3t ao quadrado. Nesse caso, quanto vale a posição inicial? A posição inicial é 0. Observe que não aparece nenhum termo independente. Só aparece o termo que acompanha t e aparece o termo que acompanha t ao quadrado. Mas não aparece nenhum termo independente. Portanto, a posição inicial é igual a 0. Já a velocidade inicial é 8 metros por segundo. 8 é o termo que acompanha t. E a aceleração é menos 6 metros por segundo ao quadrado. Por que menos 6? Primeiro, é importante observar que o sinal é negativo, é menos. Segundo, que você já sabe que a aceleração sempre é o dobro do número que acompanha t ao quadrado. Se o número que acompanha t ao quadrado é menos 3, então a aceleração é menos 6. Não esqueça, é a sobre 2t ao quadrado. O número que está do lado do t ao quadrado não é a aceleração, é a aceleração dividida por 2. Se a aceleração dividida por 2 está dando menos 3, é porque a aceleração vale menos 6 metros por segundo. Ora, neste caso, portanto, como ficará a minha função da velocidade? V igual a 8 menos 6t. V igual a V0 mais AT, fica V igual a 8 menos 6t. Na minha terceira função, que representa aqui o meu terceiro movimento, a posição inicial é igual a 12 metros. Ó, é aqui o termo independente. A velocidade inicial é menos 2 metros por segundo. Já a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Como que eu sei que é 2 metros por segundo ao quadrado? Ora, o coeficiente do t ao quadrado é 1. Nós sabemos que sempre que nós temos uma letra, o coeficiente é 1, porque 1 vezes t ao quadrado é t ao quadrado. Então, disfarçadamente, ali eu tenho o número 1. A aceleração sempre é o dobro do número que acompanha t ao quadrado. Portanto, a aceleração vale 2. Nesse meu exemplo, v será igual a v0 mais at. A função da velocidade é v igual a menos 2 mais 2t. É muito comum o exercício fornecer a função da velocidade, mas pedir uma informação que tem a ver
Desculpe, falei o contrário. É muito comum o problema fornecer a função da posição e pedir alguma coisa que tenha a ver com a velocidade. Então, baseado na função da posição, você vai escrever a função da velocidade e resolver o problema. Bem comum, por exemplo, o exercício fornecer a função da posição e pedir o instante, ou seja, o tempo, em que o objeto inverte o sentido do movimento. A inversão de sentido do movimento acontece quando a velocidade é igual a zero. Isso é meio evidente. Quando eu jogo um objeto para cima, ele desacelera enquanto sobe, freia, para no ponto mais alto, é claro que ele para momentaneamente, e depois ele volta a acelerar para baixo. O instante que ocorre a inversão de sentido é o instante de altura máxima, ou seja, é o instante que a velocidade é igual a zero. Então é comum os problemas brincarem com vocês neste sentido. Quando ele falar de inversão de sentido, ele quer que você faça v igual a zero na função da velocidade. Porém, muitas vezes ele fornece a função da posição. Então, baseado na função da posição, você escreve a função da velocidade e coloca que o v é igual a zero para calcular o instante em que v é igual a zero. Ou seja, o instante em que ocorre a inversão de sentido. Neste meu exemplo, eu falei aqui da inversão de sentido, ou seja, o objeto freia, para e depois acelera. Notem que no movimento uniformemente variado, existem situações em que o objeto está freando e existem situações em que o objeto está acelerando. Vamos então fazer a classificação de um movimento uniformemente variado. Existem momentos em que esse movimento é classificado como movimento acelerado e existem situações em que ele é classificado como movimento retardado. Vamos lá! Olha só, classificação do movimento uniformemente variado. Olha aqui o nosso personagem tendo um pensamento. Atenção, o movimento será acelerado quando o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. O movimento será classificado como retardado quando o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Ou seja, se a velocidade está aumentando, o movimento é acelerado. Se a velocidade está diminuindo, ele está freando, então o movimento ele é classificado como movimento retardado. É claro que eu posso acelerar andando para frente ou andando para trás. Ou seja, é possível o movimento ser acelerado e progressivo, que é quando eu ando para frente, ou acelerado e retrógrado, que é quando eu ando para trás. Da mesma forma, eu posso frear o meu objeto para frente ou eu posso frear enquanto estou andando para trás, enquanto estou dando ré. Ou seja, é possível que um movimento seja retardado e progressivo para frente e também é possível que seja retardado e retrógrado, ou seja, para trás. Não confunda. Progressivo é quando o objeto se move a favor da trajetória, retrógrado é quando ele se move contrário à trajetória. Nós já falamos aqui em outro vídeo que quando o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Quando o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Não confunda esta classificação com acelerado e retardado. Acelerado quando a velocidade aumenta de módulo, aumenta de valor, e retardado quando a velocidade diminui de valor. Eu posso acelerar para frente ou acelerar para trás, eu posso frear para frente ou frear para trás. Vamos falar um pouco mais sobre essas classificações a partir de agora. Veja, movimento acelerado é aquele no qual o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Então, vamos olhar aqui essa imagem do lado direito da minha tela. Veja, imagine que eu tenho essa bolinha vermelha andando para a direita. A trajetória ela também está orientada para a direita. Neste caso, a velocidade é para a direita, porque o movimento é para a direita, e vamos supor que a aceleração também é para a direita. Ou seja, velocidade e aceleração, ambas possuem o mesmo sinal, ambas estão apontando para a direita. Tanto a velocidade é positiva, quanto a aceleração também é
positiva. Neste meu exemplo, o objeto está acelerando, andando para a direita. Ora, eu tenho um movimento progressivo, porque está a favor da trajetória, e além de progressivo, ele é acelerado. Mas vamos supor que o objeto está em movimento retrógrado, isto é, enquanto a trajetória cresce para a direita, o objeto anda para a esquerda, ele anda contrariamente ao sentido da trajetória. Ora, se a aceleração também for para a esquerda, tanto a velocidade quanto a aceleração serão números negativos. Eu estou acelerando para trás. Nesse caso, eu tenho um movimento retrógrado, porque ele é para trás, mas ele é acelerado. Em resumo, quando velocidade e aceleração tiverem o mesmo sinal, ou os dois positivos ou os dois negativos, é porque esse movimento é acelerado. O movimento ele acontece com aumento no módulo da velocidade, seja ela para frente, seja ela para trás. Vamos lá. Já o movimento retardado é aquele em que o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Veja aqui esse meu exemplo do lado direito do seu vídeo. Eu tenho um objeto que está andando para a direita, a trajetória também cresce para a direita. Então, nesse caso, a velocidade é positiva, mas a aceleração ela vai ser para a esquerda, porque o objeto está freando. Então, a aceleração ela tem sentido contrário ao sentido da velocidade. Ou seja, quando a velocidade é positiva, a aceleração será negativa. Se o objeto estivesse andando para trás, a velocidade seria negativa e a aceleração seria para frente, seria positiva. Ora, velocidade e aceleração sempre apontando para sentidos contrários. Se a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, é porque esse movimento é retardado. Ou seja, o objeto está freando, está diminuindo o valor da sua velocidade, diminuindo o módulo da sua velocidade. Vamos lá. Agora que nós já sabemos classificar um movimento uniformemente variado, já sabemos as suas funções e já sabemos que um movimento uniformemente variado é aquele movimento em que a velocidade varia uniformemente, vamos ver como representar em um plano cartesiano este movimento. Vamos ver os gráficos do movimento uniformemente variado. Vamos começar pelo gráfico da aceleração versus tempo. Ora, nós sabemos que a aceleração ela é constante e diferente de zero. Se a aceleração é constante, o gráfico da aceleração em função do tempo vai ser uma plataforma horizontal. Esse gráfico ele tem uma propriedade. Se eu calculo a área do gráfico, eu estarei automaticamente calculando o ΔV. Eu estarei automaticamente calculando a variação da velocidade do objeto em um certo intervalo de tempo, ΔT. Outro gráfico importante é o gráfico da velocidade em função do tempo. Nós sabemos que a velocidade em função do tempo é dado pela fórmula V igual a V0 mais AT. V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração. Essa função, nós já sabemos, ela é uma função do primeiro grau. E lá da matemática, nós sabemos que a função do primeiro grau é sempre representada por uma reta. Essa reta pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. A reta será crescente quando o coeficiente angular da função for um número positivo. Ou seja, nesse gráfico do lado esquerdo, nós temos uma aceleração positiva, porque a reta é crescente. Já no gráfico da direita, nós temos uma aceleração negativa, menor do que zero, porque a reta ela é decrescente. Em ambos os casos, se eu calcular a tangente do ângulo de inclinação da reta, nós teremos o valor da aceleração. E também, em ambos os casos, a área desse meu gráfico vai dar
a distância percorrida, ou ainda o ΔS, o deslocamento. Sim, o gráfico V versus T tem uma propriedade. Sempre que eu calculo a área desse gráfico, eu vou estar calculando o ΔS, eu vou estar calculando o deslocamento. Mas vamos fazer aqui o estudo do sinal desse meu gráfico V versus T. Ora, primeira coisa importante, nesse ponto, sumiu aqui, nesse ponto, que é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo T, nós temos a velocidade igual a zero. Sim, nesse ponto aqui, eu tenho o instante em que a velocidade, que é o eixo vertical, é igual a zero. Eu já falei em outro slide anterior que a velocidade é igual a zero quando está ocorrendo a inversão de sentido. Vou relembrar para você aqui, ó. Eu jogo essa canetinha para cima, ela desacelera na subida, para, que é o instante da inversão de sentido, e volta a acelerar na queda. O momento em que ocorre a inversão de sentido é o momento em que a velocidade é igual a zero. Portanto, nesse instante aqui, eu tenho a velocidade igual a zero. Da mesma forma, nesse instante aqui, eu tenho também a velocidade igual a zero, que representam, portanto, o instante da inversão de sentido. Antes da inversão do sentido, o objeto está freando, o movimento é retardado. Após a inversão de sentido, o objeto está acelerando, o movimento é acelerado. Da mesma forma, no gráfico da direita, ó, antes da inversão do sentido, o movimento é retardado e após a inversão do sentido, o movimento é acelerado. Ora, nesse gráfico da esquerda, antes da inversão do sentido, a velocidade é negativa, porque o gráfico está abaixo de zero. Ó, o gráfico é o gráfico da velocidade. Se ele está abaixo de zero, é porque a velocidade é negativa. Mas nós sabemos que em todo o gráfico a aceleração é positiva. Se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, então, de fato, o movimento é retardado, porque a aceleração e velocidade têm sinais contrários. Após esse instante daqui, eu tenho uma velocidade positiva, porque o gráfico está acima do eixo T, está acima de zero. Velocidade positiva com aceleração também positiva, é claro que o movimento é acelerado, porque aceleração e velocidade têm o mesmo sinal. Maravilha! Passando para o gráfico da direita, antes do V igual a zero, antes da inversão de sentido, a velocidade é positiva, porque ela está acima de zero. Mas a aceleração é negativa. Velocidade e aceleração com sinais contrários. Então, obviamente, o movimento é retardado. Depois desse instante V igual a zero, nós temos a velocidade negativa, porque ela está abaixo de zero. Velocidade negativa com aceleração também negativa, ó, velocidade e aceleração com o mesmo sinal, então o movimento é acelerado. Não se esqueçam que sempre que a velocidade é negativa, nós dizemos que o movimento é retrógrado, porque o objeto está indo para trás, e sempre que a velocidade é positiva, nós dizemos que o movimento é progressivo, ou seja, o objeto está indo para frente. Agora que nós já vimos todas as propriedades do gráfico V versus T, vamos para o gráfico S versus T, posição versus tempo. Nós sabemos que a posição ela está em função do tempo através desta fórmula aqui. S igual a S0 mais V0 vezes T, mais a aceleração sobre 2, vezes o tempo ao quadrado. Essa fórmula representa uma função do segundo grau. E lá da matemática, nós sabemos que toda função do segundo grau é representada no plano cartesiano por uma parábola. A parábola pode ter concavidade voltada para cima
ou concavidade voltada para baixo. Vai depender do sinal do coeficiente do t ao quadrado. No nosso caso, o coeficiente do t ao quadrado é a aceleração dividida por 2. Em outras palavras, vai depender do sinal da aceleração. Veja, quando a aceleração é positiva, a parábola terá concavidade voltada para cima. Quando a aceleração for negativa, a parábola terá concavidade voltada para baixo. Vamos entender aqui melhor o sinal desse nosso movimento. Veja, o vértice representa justamente o momento em que a velocidade é igual a zero. Ou seja, o vértice representa o instante em que acontece a inversão de sentido do movimento. Isso acontece nos dois exemplos, tanto no gráfico da direita quanto no gráfico da esquerda. O vértice representa a inversão de sentido. Ora, no gráfico da esquerda, o que acontece antes do vértice? A posição do objeto, que está aqui representado pela letra X, está decrescendo antes do vértice. Se a posição está decrescendo, é porque este movimento é contrário ao sentido da trajetória, ou seja, é um movimento retrógrado. Se ele é retrógrado, a velocidade é negativa. Mas se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, velocidade e aceleração com sinais contrários, é porque este movimento é classificado como retardado. O objeto está freando antes de ter a inversão de sentido. Faz todo o sentido, né? Fora aí o trocadilho. Depois da inversão do sentido, a posição do objeto começa a crescer, ou seja, ele passa a andar para frente. Se ele passa a andar para frente, a favor do sentido da trajetória, então a velocidade é positiva. Esse movimento ele é progressivo. Ora, velocidade positiva com aceleração também positiva, mesmo sinal, então esse movimento é um movimento acelerado. Vamos ver aqui, no nosso gráfico da direita. O vértice representa a inversão de sentido. Antes da inversão do sentido, a posição está crescendo. Se a posição está crescendo, é porque a velocidade é positiva. O objeto se move a favor do sentido da trajetória. Esse movimento ele é progressivo. Ora, velocidade positiva com aceleração negativa, sinais contrários, então esse movimento ele é classificado como retardado. Após a inversão do sentido, a posição está decrescendo, ou seja, o objeto está andando para trás, contrariamente ao sentido da trajetória. E por esta razão, o movimento ele é retrógrado, a velocidade é negativa. Ora, velocidade negativa com aceleração também negativa, mesmo sinal, este movimento é classificado como acelerado. Bom, mas nesses meus dois exemplos, tanto da esquerda quanto da direita, eu não coloquei nenhuma interseção com o eixo do tempo. É claro que nós poderíamos ter uma parábola que tivesse interseção com o eixo do tempo. Nesse meu gráfico da esquerda, eu estou representando esse instante por T2, e no meu gráfico da direita, eu estou representando dois instantes em que a parábola intercepta o eixo T. O que será que representam esses pontos em que a parábola intercepta o eixo T? Os instantes em que o objeto passa pela origem da trajetória. Ou seja, nesse instante aqui, T2, a posição é igual a zero. É ou não é? A posição é o eixo vertical. A posição igual a zero representa aqui, esse instante T2. Da mesma forma, tanto no instante T1 quanto no instante T3, eu tenho aqui a posição igual a zero. Ou seja, os instantes em que a posição é igual a zero são esses pontos em que a parábola intercepta o eixo horizontal. Lá na matemática,
e os matemáticos chamam de raízes da função, são os valores de x em que y é igual a zero. Na aula de hoje nós falamos sobre o MUV, movimento uniformemente variado, que é aquele movimento em que a velocidade varia, mas varia sempre da mesma forma, porque a aceleração permanece constante. A aceleração média é dada por ΔV sobre ΔT. A aceleração é aquela grandeza associada à variação da velocidade. Sempre que a velocidade varia, ou para mais ou para menos, é porque ali existe uma aceleração. Vimos que o MUV tem a função do espaço, tem a função da velocidade e tem também a equação de Torricelli, que é aquela que não envolve o tempo. Vimos como representar a velocidade, a aceleração e a posição em gráficos cartesianos e como fazer o estudo do sinal, a classificação do MUV, que pode ser, além de progressivo e retrógrado, acelerado ou retardado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com aqueles seus colegas que precisam de uma aula de física. Foi um prazer inenarrável te ver por aqui e até a próxima!